pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro. Hoje vamos estudar um pouco mais sobre duas doutrinas, né? Nós estudamos duas semana passada e hoje vamos estudar sobre os Mormons e sobre os Espíritas. Os Mormons, também conhecidos como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E depois eu vou enviar o material completo para vocês. Eu não vou me deter muito na questão histórica, mas vou me deter mais nas doutrinas, tá certo? E depois você pede para a Ana, que a Ana ou pode tirar um xerox para você lá na comunidade, ou enviar para você também imprimir na sua casa, se você tem impressora. Bom, vamos começar com os Mormons. Os Mormons surgiram no século XIX, e o seu fundador foi Joseph Smith. Ele afirmou que Deus e Jesus apareceram para ele, dizendo que ele deveria formar uma outra igreja e que as demais igrejas estavam tudo erradas. E também apareceu a ele, segundo ele, né, um anjo chamado Moroni, que mostrou para ele umas placas de ouro que estavam enterradas e que essas placas estariam trazendo a revelação de Deus para a atualidade. E essas placas foram traduzidas pelo Joseph Smith e dali surgiu o livro de Mormons. E Joseph Smith, ele formou a igreja, ele e mais 5 pessoas, no dia 6 de abril de 1830. Vamos agora a algumas questões, né, doutrinárias da Igreja dos Mormons. A primeira questão que nós vamos falar é sobre a fonte de autoridade. Nós, como cristãos, temos a Bíblia como fonte de autoridade. Os Mormons também têm a Bíblia, mas não somente a Bíblia. Tem outros livros também que eles têm como fonte de autoridade. A Bíblia, ela é uma fonte de autoridade, mas só se ela estiver conforme o livro de Mormons diz, né? Se a Bíblia contradiz o livro de Mormons, ela não é a tradução não é correta. Se ela concorda com o livro de Mormons, a tradução é correta, né? Isso nos leva a entender que a crença na Bíblia é parcial, né? Isso nós encontramos na regra de fé número 8, né, dos Mormons. Outro livro que eles têm como fonte de autoridade, e esse é o livro mais importante, é o livro de Mormon, né? Inclusive, esse livro já passou por mais de quase 4.000 mudanças de correção em seu texto. Segundo alguns estudiosos do mormonismo, grande parte do conteúdo do livro de Mormons foi tomada de um pastor presbiteriano chamado Salomão Stalve. Esse pastor escreveu o romance fictício dos primeiros habitantes da América. Se isso for verdade, podemos dizer que o livro de Mormons é um plágio, além de outros problemas históricos, científicos, arqueológicos, geográficos e teológicos também. Um outro livro, né, que seria o terceiro livro de fonte de autoridade que eles têm, é um livro chamado Doutrina e Convênio. Esse é um outro livro que eles têm como base. É um segundo livro sagrado do mormonismo. Ele contém as 138 revelações principais dos Mormons, dadas ao fundador Joseph Smith, que serviram de base para a formação das doutrinas e práticas dos Mormons. Um quarto livro que eles têm como fonte de autoridade é um livro chamado Pérola de Grande Valor. Esse livro conta a terceira revelação extra-bíblica acrescentada ao cânon das Escrituras dos Mormons. E um outro livro que eles têm como último livro que eles têm como fonte de autoridade é Declarações Oficiais. Essas declarações se referem ao profeta vivo, que geralmente é o presidente da igreja ou as autoridades gerais, que geralmente são os apóstolos, porque eles também têm apóstolos, né? Essas declarações têm a mesma autoridade dos livros escritos. Agora vamos falar um pouco sobre as doutrinas. E antes de nós falarmos sobre as doutrinas, é bom falar também que o que vai ser falado aqui, e se você um dia conversar sobre essas coisas com algum
integrante da igreja mórmon, talvez eles não vão saber, porque muitas vezes as suas lideranças acabam escondendo essas doutrinas, que são bem complicadas, para não perderem os seus membros, tá certo? Vamos ver o que eles falam sobre Deus, quem é Deus para eles. No artigo 1º da regra de fé da igreja dos mórmons, diz o seguinte: cremos em Deus, o Pai Eterno, e em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Isso está correto conforme a Bíblia também ensina, tá? Mas no livro Ensinamentos do profeta Joseph Smith, página 336, 337, lemos que o próprio Deus já foi como nós somos agora. Ele é um homem exaltado, entronizado em céus distantes. Ele já foi homem como nós. Como o homem é, Deus já foi. Como Deus é, o homem poderá vir a ser. O que os mórmons estão dizendo aqui? Eles afirmam que Deus nem sempre foi Deus. Ele teve que trabalhar, progredir, evoluir e se tornar Deus. Da mesma forma, o ser humano pode trabalhar, progredir, evoluir e atingir a estatura de Deus. Por isso, um dos motivos fundamentais das boas obras do mormonismo é se tornar Deus. No entanto, textos bíblicos como o de Salmo 92, Isaías 43, 10, deixam claro que Deus é único e eterno. E Oséias 11:9 e João 4:24 dizem que Deus é espírito e não carnal. Por isso o homem nunca será Deus e Deus sempre será Deus. Pois em nenhum momento da história foi homem. Pois em nenhum momento da história Deus foi homem. Ao contrário do que os mórmons afirmam. Sobre Jesus Cristo, agora. Segundo os mórmons, Jesus Cristo foi o primeiro espírito criado por Deus, gerado na terra com todos os homens. Irmão espiritual de Lúcifer, vejam só, irmão espiritual de Lúcifer. Era casado e polígamo, né? Muito estranho essa doutrina para nós. Bem como seu sangue não é suficiente para expiar todos os pecados. Eles afirmam que Jesus, depois da ressurreição, foi à América do Norte e pregou aos habitantes, e lá escolheu 12 apóstolos e deixou uma igreja instituída na América do Norte, que perdurou por 200 anos e que depois foi destruída. Esta igreja, segundo eles, depois foi reorganizada pelo profeta Joseph Smith. É assim que eles entendem por Jesus. Eles também dizem que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. Eles dizem o seguinte: Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus, o nosso irmão mais velho, foi gerado na carne pelo mesmo personagem que estava no Jardim do Éden e que é nosso Pai Celestial. Brigham Young, em Journal of Discourse, volume 1, páginas 50 e 51, escreve isso. Porém, essa doutrina não é muito aceita no mormonismo. Né? Brigham Young defendia a ideia de que Adão era Deus. Na visão dele, Jesus Cristo teria nascido da relação sexual de Elohim, que é um substantivo hebraico que se refere a Deus, e Maria. Nesse pensamento, Jesus tinha um pai imortal e uma mãe mortal. Além disso, Deus teria cometido adultério, pois Maria estava prometida a José em casamento e Maria não seria mais virgem quando Jesus nasceu. Veja esse grande erro teológico. No entanto, a Bíblia diz que Jesus nasceu da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, conforme Mateus 1,18 e Lucas 1, 34 e 35. Também eles vão dizer que Jesus era casado e polígamo.
Jesus Cristo foi polígamo. Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, eram suas esposas pluralistas. E Maria Madalena era outra. Também a festa nupcial de Caná na Galileia, onde Jesus transformou água em vinho, realizou-se por ocasião de um dos seus casamentos. Quem afirma isso também é Brigham Young, Wife 19, página 384. Com relação a essa doutrina Mormon, não há nenhuma passagem na Bíblia que se diga que Jesus era polígamo ou casado, e nem no livro de Mormons fala isso. É somente uma ideia deste rapaz, desse homem chamado Brigham Young. Expiação de Cristo. Se forem cometidas tais ofensas, aí o sangue de Cristo não os limpará de seus pecados, mesmo que se arrependa. Por isso, sua única esperança é ter o próprio sangue em expiação, na medida do possível, em favor próprio. Isto é, doutrina escriturística e ensinada em todas as obras padrão da Igreja. Isso aqui está no livro Doutrina e Salvação, volume 1, página 146, também do profeta Joseph Smith. Para os mormons, o sangue de Jesus não é suficiente para expiar todos os pecados, pois existem alguns tipos de pecados que o sangue de Cristo não vai expiar. Quando alguém morre sem conseguir expiar todos os pecados, é batizado depois de morto. E aqui entra o batismo de mortos, porque eles também batizam pessoas mortas. Para o perdão desses pecados que o sangue de Jesus não expiou em vida. Mas textos bíblicos como o de 1 João 1,7 e 1 João 2,2 vão afirmar categoricamente que o sangue de Jesus é suficiente para expiar todos os pecados da humanidade. O que eles falam sobre o Espírito Santo? A Igreja Mormon ensina que o Espírito Santo é um espírito com forma de homem, que não pode estar em todas as partes ao mesmo tempo, mas apenas a sua influência é presente em todo lugar. Princípio do Evangelho, página 34, e também Doutrina de Salvação, volume 1, página 42 a 45. A Bíblia, porém, ensina que o Espírito Santo é Deus e é onipresente. Salmo 189, 7 a 10, e Atos 5, 3 e 5, 40. Vamos falar agora um pouco sobre a doutrina da salvação. A salvação para os mormons é alcançada pela fé, arrependimento, batismo para a remissão dos pecados, prática de boas obras. E aqui as práticas das boas obras é principalmente a obediência às leis e ordenanças que estão de acordo ao Evangelho e aos ensinos da Igreja Mormon. Porém, essa doutrina da salvação é dividida em duas partes. A primeira, a salvação é geral. O primeiro efeito da expiação é eximir todo o gênero humano do castigo da queda e assim prover um plano de salvação geral. James Talmage, Regras de Fé, página 86. E segundo, salvação exclusivista. Se não tivesse sido Joseph Smith e a restauração, não haveria salvação. Não há salvação fora da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Bruce McConkie, Mormon Doutrina, página 370, página 670. Nessa perspectiva, a salvação não depende de Jesus Cristo, mas do profeta Joseph Smith, pois se ele não tivesse vindo à Terra, não haveria salvação. Vejam só. No entanto, a Bíblia afirma que a salvação é pela graça de Deus mediante a fé. Romanos 3, 28 e Efésios 2, 8 a 9. E que a salvação não está numa igreja, mas em Jesus Cristo. Atos 4, 11 e 12. Vamos falar um pouco sobre o batismo pelos mortos, porque é uma prática também na Igreja Mormon.
Os mormons creem que o batismo é essencial para a salvação. Eles compreendem que quem nunca ouviu o Evangelho, que nunca foi batizado, ou que nasceram antes do livro de Mórmon existir, não podem salvar-se a não ser que sejam batizados por eles. Essa doutrina não é ensinada no livro de Mórmon, mas foi uma revelação dada posteriormente a Joseph Smith. Temos aqui em Hebreus 6, 1 a 12, que é um texto que eles usam com base nessa doutrina, a explicação de como as portas da sua prisão poderão ser abertas e eles postos em liberdade, pela crença do Evangelho, através dos batismos pelos mortos. Os que ainda estão na carne fazendo trabalho vicário para os seus mortos, e assim tornam-se salvadores do Monte Sião. Plano de salvação, página 32. Em Doutrina e Convênios, 128, 16, Joseph Smith refere-se a 1 Coríntios 15, 29 como apoio à sua doutrina do batismo pelos mortos. De outra maneira, o que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? É o texto de 1 Coríntios 15, 29. De acordo com essa doutrina, uma pessoa pode salvar um ancestral que não foi salvo quando morreu, se ele for batizado pelos mormons. Por isso os mormons têm o maior arquivo de genealogia do mundo. Nesse arquivo você pode procurar o nome da pessoa que você acha que não foi salva, né? Se alguém da tua família ou algum amigo que você acha que não foi salvo, você pode procurar nesse arquivo. E levar ao templo e fazer um batismo por procuração. A Bíblia, no entanto, afirma que após a morte, o que aguarda o homem é o juízo, e que cada um prestará contas a Deus de forma individual. Hebreus 9, 27. Romanos 4, 12 e Apocalipse 20, 11 a 15. E com relação à interpretação equivocada de 1 Coríntios 15, 29, o assunto tratado nesse texto é em relação à ressurreição e não ao batismo. Doutrina do casamento eterno, ou selamento, porque eles também acreditam no matrimônio eterno, né, depois da morte. O matrimônio, na teologia mórmon, é um contrato sagrado, ordenado divinamente. Sob a autoridade do sacerdote, um homem e uma mulher são casados somente para essa vida como maridos e esposas legais, mas também para a eternidade. Quem são os mormons? Página 13, né? um livro que eles têm também. Para os mormons, um casamento realizado pela autoridade do sacerdócio dentro do templo é selado no céu, assim como na terra. Para os mormons, essa é a maior de todas as bênçãos que podemos receber do Evangelho de Jesus Cristo. E também a maior glória que podemos receber no céu. E por quê? Porque nesse casamento eterno, o casal vai progredir e se tornar deuses e povoar um planeta, porque eles também acreditam na existência de outros planetas. Porém, a Bíblia nos afirma que o casamento celestial ou eterno é contrário àquilo que Jesus ensinou em Mateus 22, 30. Sobre a doutrina da poligamia. Smith recebeu revelações registradas em Doutrinas e Convênios, página 132, 38 e 39, em que afirmou que Deus havia dado a Davi e a Salomão suas mulheres, concluindo que o Senhor aprovou os seus servos Davi e Salomão por terem muitas esposas. O interessante nessa doutrina é que o livro de Mórmon é contra a poligamia, bem o contrário da revelação que o profeta Joseph Smith recebeu. Vejam como Joseph Smith usava as revelações a favor de si.
Incluso nessa revelação havia uma admoestação para Emma Smith, a sua esposa, no sentido de receber as outras esposas. E lá diz o seguinte, em Doutrina e Convênios 132, 52. Receba todas as que foram dadas ao seu servo, Joseph Smith. A mulher dele é para receber com todo prazer, né, com todo amor, aquelas esposas que ele recebia, segundo ele, de Deus, né, as outras esposas que ele recebia de Deus, segundo ele. Mas com o passar dos anos, essa doutrina entrou em conflito com a lei americana, que é contra a poligamia. Por isso, em 1890, a igreja encerrou oficialmente essa prática. No entanto, ainda existem até hoje famílias que praticam a poligamia nos Estados Unidos e em outros lugares também. Isso porque a poligamia está diretamente ligada à doutrina da igreja e ao casamento eterno. Veja o que diz Orson Pratt no Journal of Discourse, volume 21, página 296. Se a pluralidade do casamento não é verdadeira, ou em outras palavras, se um homem não tem o direito divino de casar com duas mulheres ou mais neste mundo, então o casamento para a eternidade não é verdadeiro, e sua fé é vã, e todas as ordenanças do selamento e competências relativas aos casamentos para a eternidade são vaidosos, inúteis e não servem para nada, porque tão certo como é verdadeira, a outra também deve ser. Porém, com relação a esse assunto, há uma contradição entre os próprios mormons. Primeiro, porque Joseph Smith havia dito que os que não aceitassem totalmente essa doutrina seriam amaldiçoados. Segundo, o livro de Mormon diz uma única esposa. Qualquer outra coisa seria abominação para Deus. Nem o livro de Mormons, na verdade, condena a prática da poligamia. Terceiro, o quarto presidente da igreja, Woodruff, disse que Deus lhe havia dito que a aliança eterna estava anulada. Esses posicionamentos de seus líderes geram muita incerteza em relação a essa doutrina. No entanto, textos como o de Marcos 10, 7 afirmam que o casamento é monogâmico. Uma outra doutrina dos mormons é sobre a questão de aceitação de pessoas afrodescendentes. Isso aqui eu quero deixar bem claro, que é uma posição da igreja mormon, não minha, certo? Eles por muito tempo não aceitavam pessoas afrodescendentes. Mas em 1978, o presidente da igreja na época anunciou que por divina revelação, a igreja mormon estava livre e aberta para aceitar os negros em seu sacerdócio. Porém, essa não foi a posição da igreja por várias décadas, né? Por muito tempo, eles não aceitavam negros dentro da igreja deles, né? Veja qual era a posição da igreja antes. A igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, não foi chamada a levar o evangelho aos negros e não o faz. Arthur Richardson. Ele fala isso, que era um dos apóstolos e presidente da igreja. Isso acontecia porque eles ensinavam que os negros eram inferiores e amaldiçoados por Deus por causa dos pecados cometidos antes de nascer. Eles, interpretando Gênesis, identificaram que existiam homens pré-adâmicos e, segundo eles, a serpente era um homem negro que foi ao jardim do Éden, seduziu Eva e do fruto dessa relação nasceu Caim, que é o filho da maldição e o pai de todos os negros. Eles afirmam que os negros têm a pele negra para que possam ser identificados como seres distintos, seres distantes da descendência de Adão, permitindo assim o governo de Satanás.
Os mormons acreditam que os negros não se originaram de Deus. Apesar de ser um rebelde associado a Lúcifer na preexistência, e apesar de ser um mentiroso desde o começo, cujo nome era Perdição, Caim conseguiu o privilégio de nascer como mortal. Como resultado de sua rebeldia, Caim foi amaldiçoado com uma pele escura e ele se tornou um pai dos negros. E aqueles espíritos que não são dignos de receber o sacerdócio nascem através da linhagem dele. Ele se tornou o primeiro mortal a ser amaldiçoado como filho da perdição. Mormon Doctrine, parte 606. A mudança de posição da igreja com relação a essa doutrina, segundo eles, foi por divina revelação. Mas pode ter sido por pressão dos países onde o mormonismo está presente, por causa do racismo, especialmente no Brasil. Pois se a pessoa viesse a ser, se a pessoa visse na sua genealogia um traço da presença de uma pessoa negra na família, ela não poderia ser da igreja. Por isso é mais provável que a mudança ocorreu sob pressão mesmo. Mesmo assim, em muitos lugares ainda há em muitos lugares, ainda há uma segregação bastante revelada de acordo com a doutrina da igreja. Eles que ainda proíbem, não tem mais essa prática de negar a presença do negro dentro da igreja. Em alguns lugares ainda meio que escondido, mas ainda existe essa prática. Porém, a Bíblia condena o racismo ou acepção de pessoas, como dizem Atos 10, 34, Colossenses 3, 11 e Tiago 2, 1 a 13. Sobre o céu, o que eles falam sobre o céu? Os mormons usam 1 Coríntios 15, 41 e seguintes para afirmar que existe 3 céus. Existe o reino celestial, para onde vão os ímpios do mundo, o reino terrestrial, para onde vão as pessoas boas que não foram mormons, e existe o reino celestial, que é somente para os mormons. Para aqueles mormons que se casaram no templo e se tornaram dignos e chegam à exaltação ou deidade. Eles também creem na segunda morte, o inferno, mas somente para o diabo, seus anjos e para os mormons apóstatas. De acordo com a visão mormon, a posição que o ser humano vai ocupar depois da morte vai depender das obras que ele fizer aqui nesta vida. A Bíblia, porém, não ensina que há mais de um céu, onde as pessoas vão viver eternamente. E também qualquer pessoa familiarizada com o pensamento judaico, como Paulo que escreve em 1 Coríntios 15, ele era judeu, sabe que eles acreditavam nos mesmos 3 céus que o cristianismo ensina hoje. O primeiro céu, o céu atmosférico, onde ficam as nuvens, os pássaros. O segundo céu é o das estrelas, dos planetas. E o terceiro céu é o lugar da habitação de Deus. Bom, até aqui a doutrina dos mormons, tá? Então, essa é o que nós temos, O material mais completo você vai ter aqui também, vocês podem pegar depois com a Ana, tá bom? Vamos falar um pouco agora sobre a doutrina espírita. A doutrina espírita ela teve origem também nos Estados Unidos, com uma família chamada Fox, em 1847, onde quando ela se muda para Nova York, ela veio de uma cidade de Flórida, Nova York, e as suas crianças, de uma hora para outra, começaram a brincar com certos objetos, como mesa girando e copos andando por cima da mesa. Esse fenômeno acabou atraindo a curiosidade de muitas pessoas, e isso cresceu nos Estados Unidos, e depois foi para a Europa, chegou à Inglaterra e à França. Lá na França,
um homem chamado Leon Hippolyte Ribeiro, que se converteu a esse movimento. Ele começou a estudar esses fenômenos e se converteu a esse movimento. E depois esse homem também ele adotou o nome de Allan Kardec. E eu queria aqui afirmar que o que nós vamos estudar aqui é o espiritismo kardecista, porque dentro do espiritismo tem outros movimentos, tá? Mas aqui o que mais conhecemos no nosso país, né, que é na nossa realidade aqui, é sobre o kardecismo, tá bom? No livro que é o Espiritismo de Allan Kardec, páginas 35 seguintes, ele escreve como o espiritismo se define. E é esse livro que nós vamos usar também como base para também estudar as doutrinas espíritas. Kardec afirma que Moisés deu a lei ao mundo e que foi resumida nos 10 mandamentos. Depois de Moisés veio Jesus, que reformulou completamente a lei, resumindo a lei em 2 mandamentos, o amor a Deus e o amor ao próximo. Porém, Jesus não disse tudo o que era para dizer, pois a humanidade ainda estava num estado de atraso e primitivo. Mas a humanidade ainda precisava progredir e a ciência precisava avançar para que a verdade fosse dita. É nesse momento que Deus levanta Allan Kardec, que traz a terceira revelação de Deus. O Espiritismo é essa revelação que mostra a realidade do mundo espiritual e explica fenômenos que antes pareciam especulações e coisas sobrenaturais. Essa compreensão foi dada agora com clareza a Allan Kardec. Para ele, o Espiritismo é a continuação da obra de Jesus aqui na Terra, fazendo com que as palavras de Jesus tivessem o seu completo cumprimento, o que não era possível na época de Jesus. Jesus explicou de maneira alegórica e figurada, mas agora Kardec vai explicar corretamente o que Jesus quis dizer. Para Kardec, o Espiritismo é a consumação da evolução moral e espiritual da humanidade, porque combina ciência e religião, que levou 18 séculos para acontecer. O Espiritismo é o cumprimento da promessa de que Jesus fez de que enviaria o Consolador, o Espírito da Verdade que está conosco para sempre e que ensinará todas as coisas, né? Uma referência à passagem de João 14, 15 a 26. Mas, como nós sabemos, essa é uma passagem que se refere ao derramamento e envio do Espírito Santo. Fonte de autoridade. Embora eles citem e leiam a Bíblia, ela não é fonte de autoridade para o Espiritismo. Na página 37 do livro que é o Espiritismo, Kardec diz que a doutrina espírita não é dada por homens, mas pelos espíritos. E quem são os espíritos? São as vozes do céu, as almas daqueles que já morreram e que estão em todos os lugares e se comunicam conosco através de uma multidão incontável de médiuns. Quem são os médiuns? É a pessoa na qual os espíritos transmitem sua mensagem, que Jesus tinha reservado para esse tempo. Esses espíritos trazem informações sobre o mundo espiritual e também sobre a sorte que nos aguarda nesse mundo espiritual. Ou seja, o que vai acontecer conosco, o que aconteceu com aqueles que já partiram. Quem são esses espíritos? São as palavras, são as almas desencarnadas dos homens. Lembrando que os espíritas não creem na existência de Satanás e de demônios. Os espíritas dizem que é uma figura para falar do mal. Quando uma pessoa morre, o seu espírito fica vagando perto de seus parentes, tendo plena consciência de que morreu. Esse espírito vê todas as coisas, reconhece as pessoas e tem desejo de se comunicar com as pessoas que ele reconhecia em vida. Está no livro que é o Espiritismo, páginas 92 e 211. Segundo Kardec,
existem os espíritos bons e os maus. Isso vai depender de como a pessoa viveu aqui na Terra. Se ela foi uma pessoa má aqui na Terra, após morrer, seu espírito também será mau. Se a pessoa for boa, ou foi boa, seu espírito será bom. Esses espíritos estão em diferentes estados. Uns ficam presos a locais onde viveram, como casa, condomínio e outros lugares mais. Outros podem transcender devagar pelo universo e nos outros mundos que existem, porque eles também acreditam na existência de outros mundos povoados por seres humanos como nós. Nesses mundos, onde o espírito pode reencarnar em pessoas que habitam esses mundos. Já os espíritos culpados ficam perambulando pelas trevas sem destino. Eles são atormentados pelas trevas e separação dos entes queridos. Os espíritos maus podem perseguir aqueles que lhe fizeram mal em busca de vingança, podendo oprimir essas pessoas, subjugá-las e até possuí-las. Para os espíritas, os demônios não existem. Na verdade, eles são espíritos maus, almas de homens perversos que ainda não se livraram dos instintos materiais. No entanto, a Bíblia não fala nada sobre isso, mas que a morte é uma só, e depois disso os que morreram ficam aguardando o juízo, como fala Hebreus 9, 28. De acordo com o Espiritismo, é possível a comunicação com os espíritos de pessoas que já morreram, especialmente dos bons. Para os espíritas, esses espíritos são agentes de Deus para trazer novas revelações para a humanidade. Eles, ao morrerem, adquirem conhecimentos da realidade futura que antes não conheciam. Esses espíritos informam a realidade sobre assuntos desconhecidos, como, por exemplo, para os espíritas, Jesus, dos 12 aos 30 anos, foi para a Índia e desenvolveu suas habilidades mediúnicas e depois retornou a Israel para começar seu ministério. Os espíritos também preveem o futuro, descobrem coisas ocultas e trazem informações. Não são todas as pessoas que podem falar com os espíritos. Essas comunicações são feitas pelos médiuns. Eles são os intérpretes dos espíritos, supram-lhes os organismos materiais que lhes faltam para transmitir suas instruções, pois são capacitados com dons para esse fim. Está no livro que é o Espiritismo, página 214. Segundo Allan Kardec, os apóstolos eram médiuns e tinham recebido esse dom do próprio Jesus, que era um médium super aperfeiçoado. Os médiuns são intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dados pelos espíritos, ou melhor, são os instrumentos materiais pelos quais se comunicam os espíritos para se tornarem compreensíveis aos homens. A missão dos médiuns é santa e tem o objetivo de abrir os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir os homens sobre sua destinação futura a fim de orientar no caminho do bem. Porém, há um problema. Quando você está falando com um médium, como você sabe se um espírito é bom ou mau? Pois o próprio Allan Kardec diz que os espíritos maus se disfarçam de espíritos bons e usam médiuns inescrupulosos para enganar as pessoas como falsos profetas. Uma outra doutrina que eles têm é sobre a pluralidade dos mundos. Eles acreditam que existem vários mundos no universo. Para explicar de onde vêm os espíritos e os graus de aperfeiçoamento, Allan Kardec interpretou a passagem de João 14, 1 a 12, na casa de meu pai há muitas moradas,
como sendo uma referência de Jesus da existência de mundos infindáveis onde habitam e se desenvolvem os espíritos. Pois há um problema com a reencarnação. De onde vêm os espíritos dos cerca de 1 milhão de pessoas que nascem a cada ano? Eles resolvem esse problema dizendo que há outros mundos e que a raça humana está espalhada pelo universo. Esses espíritos são a reencarnação de outras pessoas que estão espalhadas em outros planetas. A raça humana não está contida somente na Terra, mas povoa inumeráveis mundos pelo universo, o que é o Espiritismo, página 49. Os espíritas vão classificar esses diversos mundos em 5 categorias. O primeiro mundo eles chamam de os mundos primitivos, que são onde se dão as primeiras encarnações da alma humana. Segundo, o mundo de expiação e da prova, onde o mal predomina. Neste mundo as almas enfrentam a dor e a agonia como sinal de purificação. E é nesse mundo que inclui, ou nessa categoria que Kardec inclui o planeta Terra, onde nós vivemos. Terceiro mundo que eles citam, que é os mundos regeneradores, onde as almas ainda vão sofrer pelos seus pecados, buscando novas forças, repousando das fadigas e das lutas. Quarto mundo, que eles chamam de mundos felizes, é onde o bem supera o mal. E o quinto mundo, que é o mundo perfeito, é o mundo celeste, mundos celestes ou felizes. E é a morada dos espíritos puros, onde exclusivamente só reina o bem. E é nesse mundo que Jesus habita. O alvo da raça humana é evoluir e ir subindo de mundo até chegar ao mundo celestial, onde habita Cristo, que é para os espíritas um espírito aperfeiçoado da quinta esfera. Agora vamos falar um pouquinho sobre a doutrina da reencarnação. Kardec vai ensinar isso a partir da página 56 de seu livro, O que é o Espiritismo. Ele vai dizer que essa doutrina é ensinada na Bíblia, com o nome de ressurreição. Pois na época de Cristo não foi compreendida. Ressurreição para Kardec é o retorno da alma para a vida corpórea, mas em outro corpo. E não no mesmo em que morreu, formado exatamente para ele, e que não tem nada em comum com aquele que desintegrou. A pessoa que reencarna não tem memória de sua vida anterior. E essa aqui é uma das críticas que o cristianismo faz ao espiritismo, porque como é que as pessoas, vão estar sabendo por qual pecado, por qual erro que elas estão cometendo, né? Isso é uma doutrina injusta, né? Vocês não sabem quem foram na vida passada. Kardec disse que Jesus ensinou a reencarnação em João 3, 1 a 3. Lá diz que é necessário vos nascer de novo. Para Kardec, quando Jesus disse que para nascer de novo, para Kardec, quando Jesus disse que para nascer de novo não era necessário voltar ao ventre materno, Jesus teria dito isso, que isso significava reencarnar em outro corpo. O novo nascimento que Jesus diz nesse texto é a reencarnação, segundo Allan Kardec. Ele também vai citar Mateus 17, 11 a 13, onde Jesus diz que João Batista é Elias. Jesus se referia, aqui nesse sentido aqui, Jesus se refere a João Batista como Elias, no sentido de que o ministério de João Batista seria semelhante ao de Elias. Só tem um problema com essa interpretação. Elias nunca morreu, mas foi levado ao céu num redemoinho. Está em 2 Reis 2:11. E o próprio João Batista negou que era Elias, está em João 1:21. Sobre os sofrimentos neste mundo.
eles são explicados por Kardec como sendo resultado de erros, pecados e faltas cometidas nas vidas anteriores. Os seres humanos não só sofrem por erros do presente, como também pelos resultados dos erros cometidos na encarnação anterior. E essa seria uma causa justa. É por isso que muitos espíritas vão dizer que o espiritismo está baseado na ciência, pois está fundamentado na lei de causa e efeito. Os pecados são pagos por meio do sofrimento, segundo o espiritismo. Kardec diz, nas suas diversas existências corporais, é que os espíritos se livram pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida fazem com que eles avancem quando são bem suportadas. Como pagamento, os sofrimentos apagam as faltas e purificam. São remédios que limpam a chaga, curam doentes. Quanto maior o mal, mais o remédio deve ser eficiente. Em outras palavras, Kardec afirma que os pecados são pagos através do sofrimento. Por isso o ser humano reencarna e vai evoluindo até chegar ao mundo celeste, ao mundo perfeito. Os espíritos desencarnados têm chance de se arrependerem de seus pecados. Quando o espírito mau se arrepende, Deus lhe traz esperança e ele pode retornar à Terra para reencarnar-se. Portanto, é bom que nós oremos pelos espíritos dos mortos. Está no livro O que é o Espiritismo, página 39. Os espíritos que sofrem clamam por preces e elas lhes são proveitosas, porque, ao se verem lembrados, se sentem reconfortados e menos infelizes. Como é que Kardec sabe disso? Os espíritos disseram a ele. Além disso, a oração tem para eles uma ação direta, reanima sua coragem, estimula neles o desejo de se elevar pelo arrependimento, pela reparação e pode desviá-los do pensamento e do mal. Sobre a frase bem conhecida do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Essa salvação ocorre pelo melhoramento do espírito até chegar ao mundo perfeito. Nessas sucessivas encarnações, a pessoa faz o bem para se elevar cada vez mais. Nos livros O Evangelho segundo Allan Kardec e O que é o Espiritismo, não tem nenhuma menção sobre a expiação dos nossos pecados pelo sangue de Cristo, através de sua morte na cruz. Eles vão afirmar que não acreditam no inferno. Sobre Jesus Cristo, os espíritas vão dizer que Cristo é um médium reformador da Judéia, um espírito avançado de quinta esfera e foi o ser mais evoluído e avançado. E todos aqueles que passam pelos sofrimentos de Cristo podem chegar à mesma exposição. Sobre o diabo, para eles o diabo não existe, é apenas uma personificação do mal que há no universo. E os demônios são apenas espíritos desencarnados, maus e perversos. Conclusão. Quando os espíritas se reúnem é para discutir essas ideias. A mediunidade é encorajada, ele é vista como um meio de que espíritos falam conosco. Através dos médiuns, podemos se comunicar com esses espíritos e perguntar sobre seus entes queridos, sobre sua reencarnação anterior, sobre o futuro, sobre verdades que não estão contidas na Bíblia. Às vezes essa comunicação é feita pela psicografia. A psicografia que em vez de o espírito falar através do médium, ele escreve através da mão do médium. O psicógrafo mais conhecido dentro do mundo espírita é Chico Xavier. E eles também enfatizam muito as boas obras, pois delas dependem de sua evolução para o mundo melhor, até chegar ao mundo perfeito ou celestial. Para o Espiritismo também, não há justificação dos pecados, salvação pela graça e ressurreição dos mortos, nem novo céu e nem nova terra, e nem Jesus intercede por nós.
né, e também que Jesus vai voltar uma segunda vez. Então, é bem diferente do que a gente crê, né? Bom, até aqui a doutrina espírita, tá? O vídeo já está bem longo. Poderia explicar mais como é que é a posição cristã com relação a isso, mas está tudo aqui no material. Eu creio que é importante você também ter esse material em mão. E eu também incentivo o pessoal, né, quando voltar às reuniões presenciais, para a gente estudar isso aqui uma de cada vez, tá certo? Aqui é só apenas uma pequena pincelada por cima, mas é importante também estudar um pouco mais a fundo, com certeza isso vai ajudar bastante. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para dizer aqui. Eu acho que é isso aí. Então, qualquer dúvida vocês possam perguntar. Depois, se eu puder responder, eu respondo. Se eu não souber, eu pesquiso e respondo mais tarde. Tá certo? Fiquem com Deus. Deus os abençoe.